Querem perder peso e estão sempre a fazer aquelas dietas da moda em que depois tanto perdem rapidamente como depois aumentam o vosso peso tão rapidamente como perderam, ou estão sempre à procura daquele suplemento milagroso que vos faz perder o peso assim de um dia para o outro, e depois ficam sem resultados, ficam com alguma frustração e ficam descontentes, ficam tristes. E estão sempre aqui neste ciclo, e estão sempre aqui a tentar perder peso. Bem, então hoje vou-vos então ajudar neste sentido. Olá, eu sou a Catarina, sou nutricionista e hoje vou-vos então falar sobre como perder peso e como perder peso de forma saudável, de forma sustentada, sem que estejam a perder muito rápido e aumentar muito rápido, mas que sim consigam ir perdendo ao longo do tempo e depois não voltarem a ganhar tudo assim do nada. E portanto aqui de uma forma fácil, sem terem de estar aqui com umas grandes restrições. Portanto, vou-vos explicar aqui de uma forma também fácil de entenderem, perceberem e que consigam então fazê-lo e finalmente perderem aquele peso que vocês tanto querem perder. Ok, então vamos lá. Primeiro ponto, o que é que nós precisamos? Precisamos de um déficit calórico, ou seja, se colocarmos isto assim num gráfico que vai aqui aparecer no vídeo, portanto, nós precisamos que a nossa ingestão seja mais baixa que o nosso gasto, ok? Portanto, isto é aqui o ponto mais importante, que estejamos a ingerir menos calorias do que aquelas que nós estamos então a gastar, ok? Portanto, isto é o nosso déficit, é aqui o ponto principal. Segundo ponto, então, são os hidratos de carbono, ok? Portanto, o que é que nós temos de fazer? Temos de trocar os hidratos de carbono simples que estamos a ingerir, não é? Portanto, pode ser o pão branco, pode ser os bolos, as bolachas, os sumos, os refrigerantes, etc. Ok? Portanto, aquilo que nós temos então de fazer é passar para os hidratos de carbono mais complexos, que são então pão mais escuro, cereais integrais como a aveia, fruta, legumes, etc. No caso dos sumos, dos refrigerantes, dos bolos, das bolachas, aí sim queremos mesmo evitar ao máximo, ok? E fazer só assim muito de vez em quando vos apetecer mesmo. Mas, portanto, aqui o ideal é trocarmos mesmo para os hidratos de carbono complexos. E, portanto, neste caso estamos então a falar ao nível da qualidade, mas depois também temos de ter atenção às quantidades, que pode ser muitas vezes por aqui que estamos, entre aspas, então a falhar, e então temos de passar aqui a fazer umas quantidades mais reduzidas, ok? Portanto, são estes dois pontos, portanto, passarmos dos hidratos de carbono simples para os complexos e também reduzirmos aqui as quantidades, ok? E, portanto, isto tudo vai ajudar na descida da nossa massa gorda, ok? Então, o terceiro ponto é então a proteína, ok? E a proteína aqui é importante por dois pontos. O primeiro ponto é para conseguirmos aumentar então a nossa massa muscular, e isto claro que só vai acontecer se estivermos a fazer algum tipo de atividade física. E porquê é que isto é importante? Porque quanto mais músculo nós temos, mais nós gastamos só por estarmos sentados. Ou seja, o nosso metabolismo aumenta e, portanto, isto vai-nos então ajudar a queimar mais facilmente a massa gorda, porque lá está, estamos aqui a gastar mais calorias sem termos esforço, ok? Portanto, isto é muito importante. Para além disto, também ainda a questão da massa muscular, o que é que nós também queremos? Queremos então perder o peso, mas não queremos ficar com flacidez. E, portanto, estarmos então a aumentar a massa muscular também nos ajuda nesse sentido. Depois, outra questão importante, nós aumentarmos a nossa ingestão proteica é que este é um elemento saciante. Juntamente com a fibra, dos hidratos de carbono complexos, a proteína também, portanto estes dois são elementos saciantes, o que também nos vai ajudar, porque lá está, nós precisamos então de reduzir as quantidades, mas assim não vamos ficar com fome e vai-nos então ajudar a controlar nesse sentido. Portanto, são dois pontos muito interessantes de aumentarmos então aqui a nossa proteína. Quarto ponto, então, é reduzirmos a densidade calórica, ou seja, reduzirmos os alimentos que são densos em calorias e não em nutrientes.
o que pode ser, por exemplo, fast food, lá está os tais bolos, as bolachas, etc., que basicamente só nos estão a dar calorias, porque lá está, eles são muito ricos em calorias, mas muito pobres em nutrientes, ou seja, nós queremos então aumentar, priorizar tudo o que seja rico em nutrientes, portanto, alimentos ricos em nutrientes e não em calorias, ou seja, legumes, frutas, cereais integrais, ok? Portanto, isto tudo vai nos ajudar para que depois também não haja carências nutricionais, portanto, lá está, vamos estar aqui num déficit, vamos estar a ingerir menos e assim estamos a precaver estas carências nutricionais e para além disso, lá está, também têm mais fibra, têm mais água que também vai nos preencher mais o estômago e vão ser mais lentamente digeridos e absorvidos, o que mais uma vez nos ajuda então com o controle da nossa fome, portanto aumentando a saciedade. O quinto ponto é então nós aumentarmos a atividade física, porque lá está, nós queremos então aumentar o nosso gasto e portanto isto vai-nos então ajudar a aumentar o gasto e portanto baixando a nossa ingestão é o mais importante, mas então aumentando o gasto também nos ajuda aqui melhor então nesta questão do déficit calórico. Para além disto, lá está, então, depois também nos ajuda na questão do aumento da massa muscular, que também é muito importante pela questão de ser um tecido ativo, como já falei anteriormente, portanto, aqui a atividade física é importante nestes dois sentidos, para além de também é sempre recomendado para termos um estilo de vida saudável e, portanto, lá está, aqui juntamos o útil ao agradável e é perfeito. Ou seja, colocando isto aqui num resumo, o que é que temos de fazer? Déficit calórico, temos também de priorizar os hidratos de carbono complexos aos hidratos de carbono simples, temos também de aumentar então a nossa proteína, temos ainda de reduzir os alimentos densamente calóricos, em detrimento então dos nutricionalmente ricos, portanto mais alimentos nutricionalmente ricos e menos alimentos caloricamente densos. E o quinto ponto é, portanto, aumentarmos então a nossa atividade física. Portanto, com isto tudo, vamos de certeza conseguir perder o peso que desejamos. Pronto, e com isto tudo, de certeza que lá está, conseguem então perder o peso. Pode ser aqui um bocadinho complicado ao início, saberem o que fazer e querem algo mais específico, então obviamente que é sempre interessante e importante procurarem um profissional habilitado, ou seja, um nutricionista, portanto um nutricionista com o qual vocês se identifiquem, ou um nutricionista perto da vossa casa, porque lá está, é sempre mais fácil ter um plano personalizado a vocês, personalizado ao vosso dia-a-dia, portanto personalizado aos vossos gostos, etc. Portanto, tendo este plano e tendo algo mais personalizado para vocês, claro que é mais fácil. Mas lá está, se seguirem estas dicas, seguirem estes pontos, claro que vão conseguir. Mas lá está, tendo algo assim mais personalizado, é sempre mais fácil, é sempre melhor. Portanto, recomendo sempre que procurem um profissional habilitado para vos fazerem um plano alimentar, para vos dar uma consulta de nutrição, para que lá está, consigam aqui algo melhor e até mais fácil. Mas com estas dicas, de certeza que conseguem obter resultados se realmente o seguirem, ok? Portanto, espero que tenham gostado, espero que tenha sido informação útil. Se tiverem alguma questão, podem me perguntar. Se tiverem também algum tipo de sugestão para outro vídeo, também estou aberta às sugestões e agradeço bastante. E, portanto, vejo-vos então no próximo vídeo e obrigada. Adeus!